reflexão coletiva, né? É um coletivo de estudiosos. Então, o que nos reúne aqui é o estudo da educação, né? Esse é o tema que nos traz a esse encontro, ou seja, nas diferentes posições, e sobretudo por razões da carreira, né? Vocês, de alguma forma, estão buscando melhor preparo para o exercício profissional, seja do ponto de vista da possibilidade de adentrar um concurso público, né, não só ser aprovado, mas poder exercer esse cargo com excelência e qualidade teórica e conceitual, ou ainda quem já está no concurso público, né, nós temos muitos membros das nossas comunidades de estudos que já estando em concurso público acabam por buscar maior qualificação, e ainda uma outra possibilidade, né, é mudar de concurso, ou até mesmo qualificar a prática. Então, nas diferentes posições, por mais distintos que sejam os nossos objetivos, todo mundo aqui tem por finalidade aprimorar o conhecimento na área educacional. Ou seja, isso é comum a todos nós, inclusive a mim, né? Porque à medida que eu me qualifico para ensinar vocês, né, para disponibilizar aquilo que eu conheço, aquele conhecimento que eu tenho, isso também me constitui como sujeitos. Nas redes sociais ontem, né, eu falava para vocês, me perguntaram sobre isso, sobre como foi que, quando aconteceu, de eu ter a aprovação no concurso e de eu ter a aprovação no primeiro lugar no concurso. Eu disse, aconteceu exatamente no momento que eu estava com 5 turmas de preparatório para concurso. Ou seja, eu vinha estudando muito para dar aulas para preparatório para concurso, né? Vinha falando reiteradas vezes sobre mesmos temas e estudos. E aí a aprovação veio nesse contexto. Aí disse ainda na prova de que quando a gente compartilha o que a gente sabe, quem mais ganha somos nós. Não é? A minha experiência me disse exatamente isso. De tudo que eu levei da experiência dessa aprovação, foi no momento que eu, tirando o momento de agora, mas no momento que eu mais tinha turmas de preparatório para concurso, e naquela ocasião, então, eu nunca estive tão imersa, tão envolvida nos estudos. Para contribuir com o desenvolvimento dos outros, eu ganhei em qualificação profissional, em conhecimento e prática. Então, essa é uma experiência que é muito bacana. Então, vamos lá, vamos aqui viemos, queridos. Vocês estão vendo minha tela, então já dissemos que esse é o nosso 4º encontro, né? Brincávamos ontem que mal começou, eu já estou com saudade, então eu antevejo, né, já um encerramento dos nossos estudos, então, considerando que amanhã é o nosso último encontro, então agora nós já temos um gostinho de vai estar acabando, né, porque já vamos para 80% desse encontro. Considerando que nós tivemos 5 encontros, a gente hoje completa 80% dos estudos previstos, ao menos para esse primeiro encontro. Evidente que a gente pode pensar continuidades para projetos como esse, porque eu acho que a experiência foi muito válida para todos nós. E para esse encontro que nós temos, vamos dar continuidade ao que a gente vinha fazendo. Só o tema de estudo é que é outro. Ou seja, como que a gente vai emergir para isso? Lembrando um pouquinho o que é essa nossa semana, não é? Então, esse 4º dia, né, no primeiro dia nós discutimos a Constituição Federal, fizemos aquele 360 na Constituição e nos aprofundamos em 2 artigos, que eram o 205 e o 206, o coração, né, da Constituição Federal em matéria educacional, definindo o que é educação, para que ela serve, o que ela significa, e o 206, que falava dos princípios do ensino no Brasil, né, os 9 princípios da igualdade, da liberdade, enfim, né, da gratuidade. No segundo dia de encontro, nós fomos aquela que é a legislação que trata especificamente da matéria educacional, ou seja, aquela que infraconstitucionalmente, ou seja, que abaixo da Constituição Federal é a lei que vai tratar da matéria educacional, a LDB, a lei de número 93/94, que foi promulgada no ano de 1996, 8 anos depois da Constituição Federal veio a LDB. E a LDB, então, né, vai marcar toda a estrutura da educação no Brasil, em mais ou menos uns 90 artigos, né, vigentes um pouco menos, mas a LDB vai trazer, então, toda a questão de explicar como é a regra, como é a lógica de funcionamento da educação brasileira, perfeito? Então, nós passamos pela LDB e demos destaques nos artigos que falavam da estrutura organizacional da educação no Brasil e que davam destaque ainda à educação básica, que é o nosso campo de atuação, e fizemos um enfoque mais específico ainda na educação infantil. Então, foi esse o nosso percurso, não foi? Fizemos a LDB. Ontem, no 3º dia de nossos estudos, nós chegamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi muito emocionante. Eu, particularmente, assistindo trechinhos da nossa aula, pude visitar uma sensação de emoção mesmo, de como a gente pôde se encantar pro ECA. E é engraçado, gente, vocês devem perguntar quantas vezes eu já dei aula de ECA. Eu devo falar para vocês algo entre
10 vezes e 1 milhão de vezes. Deve estar mais ou menos nessa escala, não sei precisar, né? Mas muitas vezes eu já dei aula de ECA. E é engraçado, de diferentes vezes, ou diferentes temas, né? Mas de diferentes formas, eu acabo me sentindo emocionada, envolvida, o tema, sabe aquele tema que te toca? Não sei se pelos exemplos que a gente usava ontem, que foram exemplos bastante complexos, né? De casos recentes de abuso e negligência contra a criança, mas foi uma aula que me emocionou muito. E quando isso acontece, né, é frequente, mas quando isso acontece no nível que aconteceu ontem, eu sempre lembro porque que eu escolhi ser professora. Né, que é a capacidade de você olhar para o mesmo conteúdo e se fazer outro, né, o ECA era o mesmo, né, as aulas que eu dei eram não muito distintas de muitas aulas que eu já dei sobre esse assunto, mas engraçado como eu não era a mesma, não é? E olha que belo de ser professor, a possibilidade da gente se reinventar a cada aula, então eu não tenho como não agradecer os alunos que me ouvem nesse contexto, né, porque quando eles fazem isso, quando eu tenho em vocês essa possibilidade de ver e rever o mesmo assunto, eu, ao mesmo tempo, me vejo e me revejo, né? Me invento e me reinvento. Então, ontem foi uma aula muito especial. E nessa aula fizemos o mesmo movimento. Fizemos um 360 pelo ECA, né? E depois desse 360, nós nos debruçamos sobre determinados artigos, que são aqueles que mais têm relação com a atividade educativa do ponto de vista da educação formal, que é a nossa, né? Então, podemos falar um pouquinho da questão de guarda, adoção e tutela, falamos dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A Isana está me perguntando, vou fazer um parentezinhos aqui, a Isana está perguntando no chat, onde ela encontra o link das nossas aulas gravadas, né? A gente mandou no primeiro dia o link direto, e depois a gente achou por bem, até para facilitar para vocês, colocá-las na plataforma que nós utilizamos, na plataforma da Consultory. Então, eu migrei, a gente está colocando essas aulas lá para vocês, e nós instruímos nos grupos como vocês acessam. Eu vou pedir a Vânia, né, que é o nosso cérebro, a nossa estrutura, a nossa organização, que ela possa, de novo, disponibilizar para vocês tanto a instrução de preenchimento de acesso à plataforma da Consultory, quanto também que ela possa instruir como vocês fazem o seu acesso, tá? O link e instrução de como vocês fazem o seu acesso. E lá nós estamos organizadamente colocando essas aulas para vocês. Tá bem? Então, vocês encontram elas todas num lugar, fica mais fácil para vocês se localizarem. Não afasta a possibilidade também, Zana, da gente mandar o link livre para que vocês possam assistir com mais facilidade. Mas lá na plataforma, não importa que período vocês entrem, vocês vão achar tudo, né? Não se perdem no link e tudo. Bacana. Queridos, então, fizemos o 360 de ECA, demos ênfase, e hoje a gente chega ao PNE, Plano Nacional de Educação, né? É o nosso objeto de estudos dessa noite. Essa é a lei, essa é a legislação que está na moda, diga-se de passagem, ela é de 2014, ela não é tão jovem, mas os concursos tendem, né? A depois de um tempo em que determinada lei é aprovada, determinado livro, ele acaba ficando em destaque. E o PNE entrou em destaque por um tempo e ainda se mantém nesse holofote. Então, tem sido muito comum as bancas trazerem perguntas de Plano Nacional de Educação, talvez por ser mais recente, né, da área de inovação e contemporaneidade. Então, as bancas têm olhado para o Plano Nacional de Educação. E esse é o nosso objeto de hoje, né? E não só porque os concursos têm olhado para essa lei, mas porque ela é uma lei muito importante em matéria educacional, tá? Então, nós vamos fazer esse percurso, é ela aqui, né, no nosso mapa geral, onde nós temos tantas leis, Constituição, LDB, ECA, chegamos ao PNE, a seta vermelha indica, então, onde estamos, e amanhã nós estaremos nessa última bolinha, que é a lei que institui o Fundeb, especificamente o novo Fundeb, tá? E aí, então, o PNE, gente, é uma lei de número 13005. Então, quando vocês verem nos editais, olha, vai cair a 13005, e estejam certas de que a gente está falando do Plano Nacional de Educação. Tudo bem? E ao falar do Plano Nacional de Educação, então, né, nós estamos falando de quê? Qual é o fundamento, onde reside isso? Então, vamos lá, de novo, ao nosso mapa conceitual, mais um dos 6 que vocês receberão, né? Nós temos esse mapa conceitual, que é o do Plano Nacional de Educação, né? O mapa mental, que alguns chamam, eu gosto muito também de chamar de mapa conceitual, porque é um mapa que carrega conceito, carrega explicação, né? Eu gosto muito da definição de mapa conceitual. Mas, recorrentemente, a gente tem chamado de mapa mental, esse tipo de síntese sobre determinado assunto, sobre determinado estudo. Bom, o que a gente tem no Plano Nacional de Educação? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar vocês. Vocês vão se lembrar que na nossa aula de Constituição Federal, quer dizer, vamos ver se vocês se lembram. Tinha
um determinado artigo na Constituição Federal que falava, né, que tem que ter um determinado plano em educação. Eu contei, inclusive, para vocês, vou lembrar para vocês qual foi a provocação que eu fiz para vocês para explicar esse artigo. Eu perguntei o seguinte, gente, quantos anos dura um governo no Brasil? Vocês me disseram 4 anos, né? Falei, com sorte, em reeleição 8. Perguntei ainda, vocês acreditam que educação a gente consegue fazer em 4 anos, só num governo? Você acha que a gente consegue fazer educação em 8 anos? Considerando todos os desafios que nós temos postos à educação, né? Será que a gente consegue fazer educação a curto prazo? Ou será que a educação é um projeto que exige, inclusive, tempo? Né? Além de empenho, além de esforço, será que a educação é um projeto que exige da gente tempo para as maturações, tempo para que os processos se deem contínuos? A Yara acertou na mosca, a Yara lembrou que artigo foi esse. Eu fiz essa provocação para vocês e disse, olha, por conta disso, né, porque na maior parte dos países nós temos governos que duram só 4 anos, o que acontece? Toda vez que a gente tem alternância de governo, toda vez que a gente tem mudança de governante, nós visitamos a sensação de parou tudo, né? Ah, nossa, agora vai ficar tudo atrasado, vai demorar um tempo. Sempre que há alternância de governo, as populações, nós, cidadãos, percebemos sensivelmente essa queda ou essa ruptura nas políticas. O que vinha acontecendo atrasa as coisas, é uniforme que não chega, é material que não compra, é licitação que não acontece, é concurso que não sai. É muito comum, porque no Brasil nós temos uma cultura de que os governos não dão continuidade às ações, né? Quem está deixando o governo não se encarrega normalmente de dar curso às coisas que precisam acontecer, e quem está assumindo, por sua vez, não consegue se apropriar rapidamente do que tem que ser feito. E aí a gente tem atrasos, morosidades, às vezes políticas ótimas que estavam acontecendo são suspensas só porque eram no governo anterior, né? Porque eram no governo anterior, o governo que assume fala, eu não vou fazer isso, né? Então, e políticas novas são pensadas sem ter conhecimento de causa, e às vezes isso pode significar prejuízo. Aí eu falei para vocês, em razão dessa característica que torna mais complexa a gestão da educação, que precisa de mais tempo, que precisa de mais investimento, o que o legislador fez? No artigo de número 214, ele disse, não dá para pensar a educação a curto prazo. Nós temos que ter um plano nacional de educação. Um plano para pensar a educação a longo prazo, de duração de 10 anos. De maneira que, quando ele for aprovado, um governo vai estar em curso, quando o outro assumir, o plano tem que continuar sendo cumprido. As metas, os objetivos daquele plano precisam ser assumidos pelo governo que assume. Então, se no plano anterior a gente estabeleceu que ia aumentar o investimento em educação, quando o outro governo assume, ele tem que assumir o que estava naquele plano, porque ele ainda está vigente. Se ele estiver dentro dos 10 anos, quem assume tende a assumir, pois, essa responsabilidade com a lei aprovada. É uma lei federal. Então, quem deu margem para que existisse esse atual Plano Nacional de Educação? A Constituição Federal. Quem inventou essa história de que teríamos um plano? Né? Da onde saiu essa ideia de que nós teríamos um Plano Nacional de Educação? Foi o artigo 214 da Constituição Federal. E aí, então, elaboramos o plano e ele foi aprovado em forma de lei também, de uma lei federal de número 13.005. O atual plano foi aprovado em 2014. Então, ele vai vigir até quando? Qual é a vigência dele? Se ele é um plano decenal. Ele vai até 2014, porque ele tem 10 anos de vigência. Quem disse que ele teria 10 anos de vigência? A Constituição Federal. Então, a gente pode dizer que a Lei 13.005, que institui o atual Plano Nacional de Educação, ela é uma lei que veio cumprir o disposto no 214 da Constituição Federal? Olha que pergunta linda, né? Podemos afirmar? Difícil, eu diria, mas vocês vão responder com o pé nas costas. Posso afirmar, então, que a 13.005 regulamenta o 214 da Constituição? Nossa, parece difícil, mas vocês sabem. Sim ou não? A 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação, ela regulamenta o 214 da Constituição, ou seja, ela vem trazer o Plano Nacional de Educação de duração decenal, prevendo metas para ampliar a qualidade da educação no Brasil a médio e longo prazo? Sim ou não? Parece difícil, mas quando a gente tem conhecimento, as coisas se revelam. É exatamente isso. Essa é a função do Plano Nacional de Educação, tá?
Então, Luciana, existe um Plano Nacional de Educação hoje? Existe, já dissemos. É a Lei 13005, que instituiu por 10 anos as metas que devam ser atingidas para que a gente possa visitar melhor qualidade da educação brasileira. Ok? Sim ou não até aqui? E esse plano, quem se arrisca? Ele tem quantas metas, vocês acham? Quantas metas foram pensadas vislumbrando, objetivando a melhora da educação? Quem se arrisca? Vinte metas. O atual Plano Nacional de Educação afixou 20 metas, que vão desde a ampliação do acesso à escola, a universalização do ensino, vaga para todo mundo, todo menino na escola, educação como um direito de todos, porque a gente ainda não tem todo mundo na escola, todo mundo na educação básica, até metas de ampliar o investimento financeiro, tá? E aí eu organizei para vocês essas metas em temas, né? Peguei os conjuntos de metas pelos temas que ela tem. Então, nós temos um primeiro conjunto de metas, gente. As metas de 1 a 4 são metas que vão tratar de como a gente consegue pôr gente na escola. Quem que está na escola? Educação infantil, fundamental, média, educação especial. São metas pensadas para a gente colocar todos os indivíduos na escola. Por isso que a gente chama de metas de universalização. O que é universalizar? Olha o conceito de universalizar. O que é universal é para todos. O conceito, quando eu digo, vamos universalizar a educação, a pré-escola, vamos universalizar o ensino médio, é essa expressão legal que se utiliza para dizer, vamos colocar todo mundo na escola. A universalização significa 100% de oferta, 100% de vagas. Se eu tenho exata população na idade, eu tenho que ofertar o mesmo número de vagas. Então, tem meta para isso. Qual o mínimo de um país, gente, digno é ofertar vagas na totalidade para a população que tenha idade por ser um direito. Então, as 4 primeiras metas que o nosso atual PNE traz, gente, são metas de universalização. Primeiro do infantil, pensa que o legislador não começou, ele ia começar lá do ensino superior, não. A primeira meta é infantil, a segunda é fundamental, a terceira meta é ensino médio e a quarta é educação especial. Então, nós vamos conhecer quais são essas metas, mas só lembrando, esse conjunto de metas, essas 4 primeiras metas, tratam da universalização. Foram metas que a gente pensou como e quanto a gente vai colocar todo mundo na escola, tá? De que jeito? Tudo bem? Ok. Depois, nós visitamos um outro conjunto de metas. As metas 5, 6 e 7 são metas da aprendizagem, né? Uma vai dizer que a gente tem que alfabetizar todas as crianças até determinado ano, até o 3º ano do ensino fundamental, é a meta do plano. Não confundam com a meta da BNCC. A BNCC estabelece que até o 2º ano, que a gente tem que alfabetizar todas as crianças, o plano disse até o 3º. A BNCC trouxe essa meta, né, mais audaciosa, alfabetizar todas as crianças. Então, nessas metas que falam da aprendizagem, a primeira fala de alfabetizar todo mundo, a segunda fala de ampliar o tempo integral, tem que ter a criança mais tempo na escola. Você fala, Luciana, eu não gosto de tempo integral. Gente, o Brasil é um dos poucos países no mundo que as crianças ficam só 5 horas, 4 horas por dia na escola. Né? No mundo inteiro, a escola, chamada escola elementar, que seria a nossa educação básica, ela tem, no mínimo, 7 horas, no mundo inteiro. O Brasil é um dos poucos países onde a criança permanece tão pouco tempo. Aí você diz assim, nossa, Luciana, parece tanto tempo. É por conta da forma do ensino que a gente oferece. Ele é maçante, só acadêmico. Mas vamos pensar num exemplo. Vocês certamente já assistiram esses filmes americanos. Esses filmes besterol de colégio, né? High School Musical e afim. Esses filmezinhos que a gente assiste para desopilar o fígado, né? Para dar uma descansada. Vocês podem observar que nesses filmes, né? Que relatam, por exemplo, a experiência cotidiana nas escolas americanas, os meninos ficam na escola por um tempo longo, porque lá eles almoçam, fazem suas refeições, e tem o clube do xadrez, o clube do teatro, o clube da dança, ou seja, é uma escola extremamente rica do ponto de vista das experiências de aprendizagem para os alunos. E ela não é uma escola de meio tempo, que Portugal chama, né? Não é uma escola de parcial, ela é uma escola de no mínimo 7 horas, porque para que os estudantes possam ter ricas e variadas experiências de aprendizagem, o tempo letivo também precisa ser estendido. Por esse motivo, ao entender que a gente teria a chance de mudar a escola se a gente estendesse esse tempo, o plano trouxe algumas metas para a gente ter tempo integral nas escolas brasileiras, para que a gente pudesse ter oferta de tempo integral nas escolas do Brasil. Então, nós temos metas afeitas, relativas à aprendizagem, tá?
E das metas relativas à aprendizagem, a gente entende que a aprendizagem é também tempo. Mais tempo não garante aprendizagem, gente, mas para ter mais aprendizagem é preciso também ter mais tempo. Né, entre outras coisas, mais investimento, mais experiências, né? Não dá só para aumentar o tempo. Luciana, só se colocar os meninos 7 horas por dia na escola, nós vamos garantir a aprendizagem? Seguramente não, gente. Nós sabemos que só a ampliação do tempo não garante. É preciso ampliar também as experiências vividas, as oportunidades didáticas desses alunos. Mas o tempo é uma das variáveis. É uma das variáveis a contribuir com essa elevação da aprendizagem. Ainda no grupo de metas da aprendizagem, tem uma meta relativa ao IDEB. O IDEB tem que subir. O IDEB é um indicador que mede a qualidade da educação no Brasil. Né? E há um estudo que aponta que o indicador de qualidade é pelo menos 6. Então, existem estratégias para que a gente possa elevar esse indicador, e eu vou explicar para vocês nessa meta especificamente. Esse seria o IDEB. Depois, nós temos outro conjunto de metas. Então, essas metas foram de aprendizagem, como a gente melhora a qualidade do ensino. Qualidade da aprendizagem. Depois, nós temos um outro conjunto de metas. Olha aqui essa bolinha. De educação profissional e EJA. Nessas metas de 8 a 11, nós vamos ter metas que vai falar que as pessoas têm que estudar mais tempo no Brasil. Vocês sabem que a maior parte das pessoas no Brasil, gente, infelizmente, grande parte da população brasileira não termina a escolarização básica. Sobretudo a população mais velha. Né? Se a gente pegar os nossos pais, os nossos avós, ou até mesmo os nossos amigos contemporâneos, alguns deles não concluíram o ensino médio e não adentraram a educação superior. Né? Então, nós temos uma questão de baixa escolaridade obrigatória no Brasil. Uma das metas é, a gente precisa que a população estude mais. Né? É preciso que as pessoas tenham mais anos de escolarização, porque esses mais anos de escolarização podem significar maiores possibilidades de aprendizagem, mais direitos a oportunidades de aprendizagem no âmbito da escola. Né? Então, tem meta para isso. A gente precisa que as pessoas estudem mais. Não dá para os meninos estudarem em média 8 anos. Aí ele fez só ensino fundamental. Estudar em média 4 anos. É pouco, né? Então, há que se ampliar a escolaridade média da população, levando as pessoas à escola. Garantindo que as pessoas possam concluir sua escolarização, né? E retornar para estudar, caso tenham deixado a escolarização antes, né? De pelo menos 12 anos de estudo, que é o que diz a meta, e vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, perfeito? Bem, tem meta também de alfabetização de adulto, a gente tem que tentar erradicar o analfabetismo, né? É muito complicado, a gente precisa lidar com a ideia do analfabetismo, né? Reduzir esse analfabetismo e também elevar a alfabetização da população, uma alfabetização plena, que os sujeitos não só saibam ler e escrever o próprio nome, mas que saibam usar a língua com proficiência nos diferentes contextos de leitura e escrita, não é? Então, essa é uma outra finalidade. Ainda com relação à educação da pessoa adulta, educação profissional, precisa oferecer EJA para as pessoas que não concluíram a escolarização, e esse EJA tem que também qualificar profissionalmente. Dificilmente uma pessoa adulta vai voltar a estudar se ela não vê possibilidades de qualificar sua prática profissional, né? E também tem metas relativas ao ensino técnico. Profissionalizar as pessoas já no ensino médio, para que elas possam chegar no ensino superior já estando, de repente, encaminhadas para determinadas profissões. Essas são as metas de educação de adulto e educação profissional. Só com isso, gente, a gente não resolveu o problema da educação no Brasil ainda. E educação superior? Essa é uma outra questão. Vocês sabem que o Brasil, de novo, né, dos recordes dos quais a gente não se orgulha. O Brasil está dentre os países do mundo, gente, que visitam um problema que é estrutural, que é conjectural, que é o seguinte, né, que uma das problemáticas que a gente tem no Brasil, o baixo acesso das pessoas à educação superior. Né? Ou seja, a educação superior, infelizmente, no Brasil, ela é para poucos ainda. A taxa, né, de acesso à educação superior ainda é baixa no nosso país, ela é da ordem de menos de 20% da população, de menos de 15% da população na idade, e menos de 20% com relação à população. Então, é uma taxa muito pequena. As pessoas vão pouco ao ensino superior. E não precisa ir longe, meninas. Basta pensar nas nossas famílias, né? Nós somos o que o Gramsci chama, o Gramsci é um autor italiano que eu amo, um marxista italiano, que ele diz o seguinte: nós que advimos das camadas populares, que somos de famílias mais humildes e mais simples, nós somos o que ele chama de primeira geração de intelectuais. Alguns de nós, e vocês vão poder me dizer se é verdade ou não, somos os primeiros. O meu som tá baixo para vocês, meus queridos? Só me digam sobre a qualidade do som. A Débora tá apontando que o som tá baixo. A captação tá ruim do meu som? Tá bom. Tá bacana? Para mim também tá ótimo. Então, tá bom. Para mim tá normal.
Ótimo, obrigada, então. Acho que então talvez seja na recepção, Débora. Então, vejamos. E aí, a gente, né, alguns de nós, e vocês podem me dizer quem foi ou não, a gente, se sim ou não, mas nós somos o que eles chamam, que o Gramsci chama de primeira geração de intelectuais. O que é a primeira geração de intelectuais? Antes de nós, ninguém da nossa família tinha chegado ao ensino superior. Né? Ou seja, por falta de oportunidade, não por falta de capacidade, nós sabemos, né? Tem famílias, gente, são, né, centenárias na educação superior, acadêmicos, não é o caso. Eu, por exemplo, pertenço, na minha família, à primeira geração de intelectuais, ou seja, a minha geração, eu fui a primeira pessoa da minha família, né, a acessar a educação superior, não é? E porque meus avós, minha mãe, meus pais não o fizeram? Por impossibilidade, né? Porque tiveram que adentrar no mundo do trabalho, porque advém de camadas populares e mais simples, porque tiveram poucas raras oportunidades, não é? Então, e com isso, e pensem mesmo na nossa geração, nos nossos parentes e nos nossos primos, nem todo mundo acessou a educação superior, né? Pensem naqueles que fizeram a escolaridade básica com vocês, que estudaram com vocês na escola de educação, por exemplo, fizeram ensino fundamental, fizeram ensino médio. Muitos destes não chegaram à educação superior. Então, a nossa experiência cotidiana reafirma essa ideia de que a educação superior ainda é para poucos no Brasil. E não é porque a gente acessou, e infelizmente a gente acredita que todos deveriam ter tido esse direito, essa oportunidade, mas muitos não o fizeram. Né? Por isso que tem que ter meta para a educação superior também, porque a educação é um direito de todos, inclusive a educação superior. Né? Então, tem que aumentar a matrícula, tem que melhorar a qualificação dos docentes da educação superior. Quem é o professor da educação superior? Tem que ser mestre e doutor, né? E, infelizmente, há muito ainda a predominância de especialistas na docência na educação superior, tá? Para isso, é importante aumentar, então, o número de mestres e doutores no Brasil. Né? O Brasil tem poucos mestres e doutores comparados a muitos países no mundo inteiro, inclusive os nossos circunvizinhos aqui. Menos mestre e doutor que a Argentina, menos mestre e doutor que o Paraguai, menos mestre e doutor que o Uruguai, porque a gente não investe na formação acadêmica, a gente não investe nesse tipo de formação. Então, teve meta no plano para tentar resolver isso. Vamos aumentar aí o número de mestre e doutor. Pelo menos a gente tem uma qualificação maior desses que são os profissionais. Luciana, garante? Não garante, gente. Não garante, né? Formação de mestre e doutor garante que eles vão ser melhores docentes da educação superior? Não. Assim como formação em medicina não garante que a pessoa vai ser bom médico. Mas você quer ser operado com açougueiro? Você prefere que ele seja médico, né? Então, formação nunca garante, mas ela é condição, ela é pré-requisito. Se eu falasse assim, formação não adianta, eu não gosto de médico, vou me operar com açougueiro. Não. Formação não garante que ele seja bom médico, mas é condição para que ele seja. Minimamente, né? E aí, se ele vai ser bom médico ou não, depende de outras variáveis. É a mesma coisa. Formação de mestre e doutor não garante que ele vai ser um bom professor de educação superior, mas é a formação que é necessária para que ele seja. Né? Então, cuidado para a gente não entrar nesse discurso que desprestigia um pouco a formação, porque é um discurso um pouco enganoso no sentido de dizer, né, já que eu não tenho, eu vou criticar, né? Então, vejamos. Então, é importante e tem metas para isso. Depois, tem um conjunto de metas que vai falar de valorizar professor. Se eu quero melhorar a educação, gente, não tem como eu fazer isso sem valorizar aquele que faz a educação acontecer, o profissional da educação. É engraçado, né? Porque os governantes se esquecem disso. É muito comum falar, eu vou melhorar a educação. E ele esquece que um dos aspectos fundamentais, se não o central aspecto para qualificar os processos educativos é valorizar aquele que faz a educação acontecer, que é o educador. Então, é um contrassenso, no mínimo inusitado, os governantes que declaram sua preocupação com a educação, entretanto, desqualificam, não investem e desprestigiam aquele que faz a educação acontecer, que é o educador, que é o profissional da educação, né? Então, o plano nacional, muito progressista, gente, trouxe metas para nos valorizar, né? Metas ligadas à formação, todo mundo tem que ter formação superior, metas ligadas à importância de que nós tenhamos pós-graduação, profissional da educação tem pós-graduação, metas relativas à equiparação de salário, a gente ganha muito menos que gente de mesmo nível de formação, né? Nós, para sermos docentes da educação básica, temos que ter formação superior. Só nos anos iniciais do fundamental e na educação infantil que se admite formação de normal e nível médio, que nós chamamos magistério, tá? Mas, de resto, precisa ter formação superior, pedagogia ou qualquer outra licenciatura. E nós, então, temos essa formação superior, mas nós ganhamos como engenheiro, como médico, como advogado, que também tem formação superior. Só que a gente ganha menos que estes. Tendo a mesma formação. Você fala, Luciana, mas médico e advogado é doutor. Um título que não é acadêmico, né? É simbólico. Porque, na verdade, a rigor, eles têm a mesma formação que nós, que é formação superior.
mas ganham em média mais. O que o plano fez, gente? Trouxe uma meta para equiparar esses salários. Olha que lindo. Mas não está sendo cumprido, né? A tentativa de buscar valorizar um pouco mais o professor para que os nossos ganhos fossem pelo menos próximos dos ganhos de profissional de mesma formação, ou seja, de formação superior. Não é? Mas tá bacana. Vejam como o plano foi bacana, gente, né? Metas também relacionadas ao plano de carreira. E, por fim, né, último conjunto de metas, que são as duas, são metas de gestão e meta financeira. Meta de gestão democrática, para que a gente possa ter mais participação das pessoas decidindo a educação, não só a educação da escola, mas a educação das redes, então a meta de gestão democrática, e a meta 20, que é a meta que vai falar da Bufunfa. Eu sempre brinco com vocês, Luciana, né, vocês me falam, a última meta que foi falar de financeiro, pois é, eu acho que o legislador fez o seguinte, né, tem que falar mesmo? Vai ter que falar do dinheiro, né? Tem que falar. E aí falaram. Então, vocês nunca vão se esquecer que a 20ª meta é que fala do dinheiro. Acho que já não dava mais, né? Falaram, vai ter que falar. Então, fala. E aí, falaram sobre o recurso financeiro, o investimento em educação, só na última meta. Tudo bem? Então, esse é o 360 do plano. Né, fiz um panorama dessas 20 metas e fiz para vocês um apanhado delas. Quando eu digo, ó, essas 6 bolinhas são 6 conjuntos das metas que eu acredito que a gente tenha podido formalizar. Sintetizei a partir de temáticas que são comuns nelas. E o legislador já tinha agrupado elas mais ou menos. Vocês viram que eu consegui na ordem, né? Por quê? Porque ele foi organizando essas metas de acordo com o que elas falam, com o assunto dessas metas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Muito difícil o plano? Achei. Muito difícil? Quem achou? Eu, Nilda. A Nilda? Agora vai ficar mais fácil, sabe por quê? Porque a gente vai conhecer uma a uma. Eu fiz esse apanhado, né, do 360, e agora na imersão, nós vamos conhecer e reconhecer cada meta. As 4 primeiras, eu disse para vocês no nosso mapa, são metas que tratam da universalização e da ampliação da escola, ou seja, de vaga para todo mundo, de acesso. Vamos conhecê-las, então? Então, vai ficar muito mais claro esse plano. O que foi que o legislador fez? Ele fez metas para a gente conseguir alcançar a médio e longo prazo, né? Então, vamos conhecer quais são. A primeira meta, gente, é uma meta que disse o seguinte. Primeiro, ela se ocupou da educação infantil. É lógico. Vocês acham que o legislador ia começar um plano de metas começando lá pelo fim? Ele disse, bom, onde começa a educação básica? Começa no infantil. Então, a primeira meta, eu vou falar de educação infantil. O que é meta? Ele colocou um objetivo a ser alcançado. Qual era o objetivo que ele pôs para a educação infantil nessa primeira meta? Primeiro, universalizar a pré-escola. Pré-escola não é etapa obrigatória? Então, anotem aí. Meta 1, universalizar a pré-escola. Tá? Dentro dessa meta, pré-escola, a gente passou a ser obrigatório desde 2013. Se é obrigatório, o que é razoável? Que a gente tenha todo mundo matriculado, tem que ter vaga para todas as crianças. Eu não posso obrigar e não ter vaga. A partir desse momento, o plano disse assim, já que a pré-escola passou a ser obrigatória, nossa meta é universalizar a pré-escola. Ou seja, ofertar vaga e matricular todas as crianças na pré-escola. Certo? Mas a meta não é só de pré-escola, é uma meta de educação infantil. O que está faltando aí? O que falta para compor a educação infantil, além da pré-escola? A creche, não é? A creche. A creche é obrigatória? A creche é etapa obrigatória ou é opção das famílias? É opção das famílias. Não, é opção. Não poderia universalizar a creche? Eu vou lá obrigar a mãe a colocar o nenê dela? Vamos universalizar a creche. Nós vamos pôr tudo que é nenê na creche. A mãe não quer, a gente arranca dela, leva para a creche. Podemos? Não. A pré-escola nós podemos porque ela é obrigatória. A creche nós não podemos. Então, a creche, qual foi a meta? Universalizar não pode. Então, tá na mesma meta 1. Universalizar a pré-escola e chegar a 50% de creche, que é mais ou menos a demanda que se percebe razoável. Ou seja, a cada 2 crianças, uma na creche, porque existe demanda para tal. Então, a meta de educação infantil, ela é composta por 2 variáveis. A universalização da pré-escola, pôr tudo que é menino de 4 a 5 anos na pré-escola, porque ela é obrigatória e é importante para o desenvolvimento, e a creche chegar a 50% de oferta, né? E aí, chegar a 50% de oferta. Se a mãe quiser matricular ou não, é uma escolha que é dela. Mas a gente precisa, porque o problema da creche é principalmente que a gente não tem oferta, falta vaga. Mais fácil? As meninas estavam achando o plano difícil. Quando olha para a meta, entenderam? O que é uma meta de universalização? Né? Por que
essa meta de universalização, Luciana? Porque está falando de colocar universalização e ampliação. Universaliza a pré-escola e amplia a creche para 50% da população. E aí? Mais fácil? Entenderam a meta 1? Sim. Ótimo. E aí a gente chega na meta 2. Se a meta 1 foi educação infantil, qual é a lógica? A gente não precisa nem, eu falo para vocês, não precisa nem decorar. É só bom senso. A meta 1 foi educação infantil. O que vem depois da educação infantil, amados? Ensino fundamental. Pronto. A lógica. Se a prova do concurso vier eles perguntar, por exemplo, qual é a meta primeira? Você lembra que a educação infantil começa onde no infantil? E a segunda? Se a 1 é infantil, a 2 é de fundamental. Com bom senso, gente, vocês conseguem deduzir. Vocês já sabem que a última é do dinheiro, do financeiro. Então, a gente consegue, numa lógicazinha, rapidinho, ter, não memorizado, mas compreendido quais são, inclusive, qual é a ordem dessas metas. Né? E qual é uma, qual é outra, tudo bem? Então, se a meta 1 é de infantil, sintetizaram bem a meta do infantil? 100% pré-escola, universalizou, 50% creche. Olha que facinho. Meta 2, de ensino fundamental. Aí o problema no fundamental é outro. O fundamental é todo ele obrigatório, não é? O ensino fundamental é obrigatório no Brasil? Sim ou não? Sim. Então, vocês acham que a meta fala de universalizar o ensino fundamental? Sim. Sim, universalizar o ensino fundamental. Então, universalizar o ensino fundamental, mas nós temos um problema no ensino fundamental, gente. As crianças até acessam, né? Então, vamos pôr todo mundo lá no ensino fundamental. Sabe qual é o problema do ensino fundamental? As crianças reprovam muito e não concluem. Se evadem. Então, lá o adolescente, 6º ano, 7º ano, 8º ano, menino deixa e não termina o ensino fundamental. Então, ficou 2 dimensões nessa meta. Universaliza o ensino fundamental e garante que pelo menos 95% conclua. Porque o problema no ensino fundamental não está que eles entrem no ensino fundamental, eles até entram. O problema é que eles se evadem antes de terminar. Então, a meta é não só universalizar o ensino fundamental, ou seja, colocar todos os meninos matriculados no ensino fundamental, mas garantir que 95% conclua na idade própria, na idade recomendada. Essa sendo a meta do fundamental. Pois não, minha querida, com quem eu falo? É a Soninha. Oi, Soninha. Tudo bem? Tudo. Então, Lu, essa questão dessa meta aí, o que eu percebo? A questão de garantir que 95% concluam na idade recomendada seria mais na questão do ciclo 2, né? Porque geralmente no ciclo 1 não tem tanta repetência e nem evasão. Perfeito. Tá correto? É procedente. Ô, Soninha, acho que é uma análise de percepção sua, mas se generaliza. As questões de reprovação e evasão se agravam nos anos finais. Mas como o legislador ele não separou anos finais e iniciais, ele coloca essa meta para o ensino fundamental como um todo. E acho até bacana que ele traga essa meta para o ensino fundamental como um todo, Soninha, porque implica que a gente tem responsabilidade conjunta, que é, por exemplo, os anos finais, se eles dessem continuidade um pouco ao acolhimento que nós temos nos anos iniciais, ao olhar individualizado, talvez eles conseguissem melhor resultado e melhor permanência desse menino. Mas você tem razão nessa sua percepção de que as questões de evasão e reprovação se agravam nos anos finais, culminando num prejuízo para o ensino fundamental. Eu concordo com a sua leitura. Obrigada, Lu. Imagina. Certo, então? E aí, vejamos, essa meta, então no ensino fundamental nós temos 2 questões, né? Que é, quanto que no infantil, recapitulando, quanto que no infantil é universalizar a pré-escola e chegar a 50% de creche, no fundamental, por ser outra realidade, a meta também é outra. O legislador foi sensível, foi sagaz. Gente, tá vendo como dá para não amar lei? Não dá para não amar lei. Lei é lindo, né? Falta viver. Falta exercitar, mas daí a dizer que o texto legal não é bacana é mentira, não. O texto legal é muito progressista. E aí o que nós temos? Alguns deles, né? Mas o que nós temos? No fundamental, por ser diferente, a meta é também universalizar, mas garantir que esses meninos concluam na idade própria. Pelo menos 95% deles. Feito? Próximo. E aí a gente chega à meta de número 3. Não precisa nem ter decorado, gente. Se a 1 é de infantil, se a 2 é de fundamental, qual é o tema da meta 3? Médio. Ensino médio. A gente fica até médio, é isso, é óbvio que a terceira é de ensino médio. O que fala a meta do ensino médio, gente? Agora vamos falar de novo. O ensino médio, meus queridos, ele passou a ser obrigatório também, não é?
Sim. Ele também Sim. não era. Então, vocês acham que a meta fala em universalizar o médio? Sim. E aí? Sim, universalizar o médio, tá? E aí o problema do médio, de novo, é taxa. Taxa líquida e taxa bruta. O que acontece? Os meninos até se matriculam no ensino médio, mas não ficam. Vai de outro, não aparece, não é frequente, se evadem. Muito semelhante ao problema do ensino fundamental. Então, que metas o legislador colocou para o ensino médio, gente? A partir dos dados que nós tínhamos, universalizar para a população na idade, que é entre 15 e 17, e até o fim do ano, aumentar a taxa líquida para 85%, ou seja, 85% dos meninos efetivamente matriculados e frequentando. Por que essa meta foi mais discreta que do ensino fundamental, gente? Porque no ensino médio o nosso problema é mais crônico. Ensino médio, a obrigatoriedade dele é mais recente, nós ainda temos muitos jovens que deixam, então o problema é ainda mais grave. Se a Soninha fez uma sagaz constatação de que, Lu, os problemas do ensino fundamental não se agravam nos anos finais, né? No médio, então, eles se agravam ainda mais. Por isso que o legislador foi mais modesto. Se a gente conseguir universalizar o médio, nós vamos cuidar para que pelo menos 85% esteja de taxa líquida, ou seja, frequentando, matriculado efetivamente frequentando, tá? É uma meta audaciosa, sabe por quê? Quando o plano foi aprovado, nós tínhamos uma taxa líquida de 51%. Né? Ou seja, pouquíssimo, metade, gente. A cada 10 jovens, 5 estudavam e 5 não. Né? É muito preocupante. Por isso a meta foi relativamente modesta. E aí eu paro bem rapidinho só para dar um oi para minha amiga Cláudia Prado, que acabou de chegar na aula. Bem-vinda, Cláudia. Muito querida. Bem, então a gente segue, né, as nossas reflexões. Tudo bem a meta 3, gente, do ensino médio também foi universaliza e 85%. Não é muito difícil do fundamental, lembra? O fundamental é 95%, porque a situação é menos crônica, menos grave. No médio, universaliza também, 85%. Tranquilo ou não? Vejamos qual foi o caminho do legislador. Começou educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí a gente chega na quarta meta. Qual é a etapa da educação básica? Qual é a modalidade da educação básica que perpassa todos os níveis de ensino? Inclusive. A educação especial. Isso mesmo, Mari. A educação especial. Porque educação especial, gente, eu tenho desde a creche. Posso ter desde a creche. Todas as modalidades. Educação superior. Né? E aí, o que o legislador fez? Já falei de educação infantil, já falei de ensino fundamental, já falei de ensino médio. Agora eu vou falar da etapa que é transversal, que passa por tudo isso. Ele decidiu falar na quarta meta da educação especial. Perfeito? E aí, o que ele traz como meta para a educação especial? Universalizar a educação especial. Por que eu tenho que universalizar a educação especial, gente? Porque toda pessoa com deficiência tem que estar na escola. Mas eu posso universalizar de 0 a 3? Mesmo educação especial, eu posso universalizar de 0 a 3? Sim. 0 a 3 eu posso universalizar, pensem bem. Não é obrigatório. Não é obrigatório. E aí eu tive alunas que erraram essa pergunta, eu tive um filho. Chegaram para mim, voltaram de uma prova lá em 2017, eu nem era supervisora de ensino ainda. Chegaram para mim falando assim, Lu, nós vamos recursar de uma pergunta. Eu falei, vamos, eu adoro recursar, né? Adoro uma briga. Vamos recursar. Eles falaram assim, a gente errou, Lu, seguinte, a gente colocou que era para universalizar a educação especial de 0 a 17, porque todo mundo tem que ter direito. Eu falei, amada, pensa o seguinte, se nenhuma criança, nenhum bebê é obrigado a estudar, por que o bebê com deficiência você quer pôr ele na creche obrigada? Não pode, linda. Nós não podemos universalizar a etapa que não é obrigatória. Então, sempre que a gente falar em universalização, nós só vamos falar em universalização da etapa obrigatória. Que começa com quantos anos, gente, a etapa obrigatória? 4 anos. 4. Então, quando fala de... Nunca mais elas erraram essa, viu? E nem vocês, que eu fico tão nervosa que elas erraram essa pergunta, que eu quis dar nelas. Por quê? Não se fala em universalização em etapa não obrigatória. Então, vocês vejam, quando a gente fala, vai universalizar a educação especial, de quando a quando? De 4 a 17. Antes disso, é uma opção da família. Então, se eu tenho um filho autista, ele tem 2 anos, eu vou matricular na escola se eu quiser. Porque são direitos de todas as mães. Né? Agora, se ele fizer 4 anos, eu tenho de matricular. Então, para essa idade, tem que ser universalizado. Entenderam a sutileza? E vejam como os conceitos estão todos imbricados. Por isso que é tão importante a gente construir uma base sólida do entendimento
da legislação? Porque daí faz sentido? Faz sentido, porque... E olha o cuidado do legislador, gente. Ele se atentou para dizer, eu vou universalizar a educação especial, mas eu só posso fazê-lo a partir do início da obrigatoriedade. Lu, Olha como o legislador foi cuidadoso. Pode falar. deixa eu só te perguntar. Dos 4 aos 17, é obrigado a universalizar porque é a etapa obrigatória, mas ele também tem direito no ensino médio. No ensino médio, não, desculpa. No ensino superior. Isso, sim, sim. Mas a universalização a gente só fala em etapa obrigatória, porque direito é sempre, né? Mas de universalização, ou seja, do Estado ser obrigado a ofertar sempre, na integralidade, é em etapa obrigatória. Então, assim como ele tem direito à creche, ele também tem direito à educação superior. A questão é de oferta universal. A oferta universal é para etapa obrigatória. Tá, joia. Obrigada. Não por isso. Tudo bem ou não, gente? Então, universaliza só dos 4 aos 17, porque a educação, né, não posso universalizar a etapa não obrigatória. Não tenho como ter essa meta, porque eu não garanto que todo mundo traga seus filhos. Depois, preferencialmente na rede regular de ensino, a meta confere essa preferência. E ela não podia ser diferente, sabe por quê? Pensem comigo, olha como vocês estão construindo conhecimento sólido. O Plano Nacional de Educação, gente, é uma lei que está abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal já havia falado na prioridade para a rede regular de ensino. O plano não poderia mudar isso. Imaginem vocês, o plano vai falar assim, preferencialmente escola especializada. Ele seria inconstitucional, porque ele estaria contradizendo a Constituição. A Constituição já havia deflagrado essa preferência pela rede regular. Assim, o plano veio revalidar, reiterar esse apontamento. Não é? Então, preferencialmente na rede regular, garantindo, inclusive, sala de recurso multifuncional, garantir a AEE, a meta é tudo isso, universaliza, preferencialmente na rede regular, com serviços especializados. Então, a meta da educação especial, 3 coisas. Universalizar. Tudo bem? Preferencialmente na rede regular, com serviços especializados e qualificação, infraestrutura e tudo o que se faz necessário. Fácil, difícil, impossível? Tranquilo? Vocês passaram pelas 4 metas ilesas, né? Todo mundo vivo. E com a certeza de que vocês não vão decorá-las, eu tenho convicção, mas compreenderam. Inclusive, viram lógica nelas. Tô certa? Quase sempre, né? Um bocadinho. Então, sigamos. Meta 4. Lembra que no meu mapinha lá, no nosso mapa conceitual lindo, que eu fiz para vocês, né? O primeiro conjunto de metas era esse, de universalização e de acesso? Agora a gente vai para o segundo conjunto de metas. Quem lembra qual era o meu segundo conjunto de metas? Valendo um Kit Kat de ouro. Que bonitas. Gente, era mentira esse negócio do Kit Kat de ouro, viu? Porque eu só prometo essas coisas quando eu sei que vocês vão errar. Outro dia, com as minhas meninas da mentoria presencial, eu tinha certeza que elas iam errar aquela pergunta. Eu tinha acabado de comprar o diacho do Kit Kat. Aí, eu induzi elas ao erro maldosamente só para comer o chocolate. Olha que horror. Mas elas nunca mais esqueceram. Foi didático. Os fins eram nobres, porque eu tinha certeza que elas iam aprender aquela pergunta e não erraram mais. Não é isso, Mari? E não é. Eu tive que ir no mercado comprá-lo. É uma saída. Bem, então, era mentira o Kit Kat de ouro, mas pode ser que eu dê. Se tocar no meu coração, vocês continuarem acertando assim lindamente, eu vou considerar, tá? Bem, e aí a gente chega ao conjunto de metas das aprendizagens, tudo bem? São as metas de número 5, 6 e 7, vocês se lembram? Então vamos a elas. A meta 5 era de alfabetização. Lembra que eu falei para vocês e disse ainda, cuidado aqui, não confundam. Qual é a meta de alfabetização que trouxe o PNE, o Plano Nacional que a gente está vendo aqui? Terceiro. Isso, é a base que cai para o segundo, tudo bem? Não confunda. Então, olha muito bem para a abordagem da pergunta. Se perguntar qual é a definição do Plano Nacional de Educação, é terceiro ano. Se perguntar qual é a definição da BNCC, é segundo ano. Tranquilo? Perfeito. Então, é isso que nós temos. Depois, a gente tem a meta de número 6, tá? A meta de número 6 vai tratar da questão do tempo integral. Lembra que eu disse para vocês? Expliquei, inclusive, que no mundo inteiro a gente tem um entendimento de que é preciso estender o tempo letivo, o tempo de permanência na escola. O problema é que no Brasil a gente até teve experiências de estender esse tempo de permanência na escola. O problema é que essa extensão do tempo de permanência não significou mais qualidade, né? O menino acabava ficando mais tempo na escola, mas realizando as mesmas atividades, isso não significou necessariamente mais aprendizagem, ao contrário.
significou mais indisciplina, mais desmotivação, né? Mas a meta de tempo integral é uma meta importante se associada a experiências significativas, ricas, diversificadas, não é? E o que diz essa meta, então? Que é a sexta meta desse plano, né? Que a gente tem. Ó, essa é facinho também, gente. Vocês, ó, tem uma aluna que se apropria de todas as metas em primeira aula. Não precisa nem assistir o vídeo até 1h, né? Porque ela é muito tranquila. Qual é a meta do tempo integral? Foi audacioso o legislador, já pensa nisso. 50% das escolas, para ele, tinham que ser de tempo integral no Brasil. Sim. 1 em cada 2. 5 em cada 10. 10 em cada 20 e assim por diante. Ou seja, 50% das escolas brasileiras de tempo integral. Tá? Uma meta audaciosa, né? E, para ele, 25% dos alunos estudando nessas escolas. Aí você diz, Luciana, você é contra, a favor? Sou a favor, gente, porque eu acredito que escola é o espaço das múltiplas aprendizagens. Que se, a exemplo dos besteiros americanos, né, daqueles filmes que eu disse para vocês, se os alunos tiverem na escola riquíssimas oportunidades, a gente qualifica o próprio processo de ensino. Não é? Então, a meta era, concordando a gente ou não, metade das escolas, 1/4 dos alunos. O que estabeleceu o legislador, na vigência do plano, 50% das escolas no Brasil tinham que ser de tempo integral e 25% dos alunos nelas matriculados. Fácil a meta? Oi, Ju. Dúvida? Foi só para dar ar da graça. E aí, vamos lá? Seguindo? A sexta tá entendida ou tá difícil? Gente, se tiver qualquer dúvida, intercortem. Lu, explica melhor aqui, esclarece melhor esse conceito. Não é difícil. Aquelas meninas que disseram no começo do 360 que tava difícil, tá mais claro? Ah, Flávia fez pergunta difícil. Não é assim que brinca. Não fui preparada para essa. A Flávia disse assim, e se não cumprir, Lu? O que acontece? Olha só, gente. A própria lei 13.005 estabeleceu, Flávia, que o plano deveria ser monitorado a cada 2 anos, para ver se ele está sendo cumprido. Porque não adianta chegar lá no fim dos 10 anos, não é? E dizer que não cumpriu. Porque daí é bacana, as metas são ótimas, mas não cumpriu, serviu para quê? Né? Porque a gente tem essa cultura no Brasil, a gente planeja, mas não faz, né? A gente planejou tudo, tá tudo certo, mas nada resolvido, não é? A gente planejou. Não sei se vocês já ouviram essa história, é um clássico, eu sempre conto. Reza a lenda que na década de 70, o Brasil ia jogar contra a Rússia. À ocasião, o Tele Santana era técnico da seleção brasileira. E eles estavam criando aquela coisa de jogada ensaiada, sabe? Eles desenhavam, a época estava surgindo, contam, né? Os estudiosos do futebol. A história do futebol me encanta, eu acho muito bacana. E aí, um livro que eu li conta essa história, né? E eles estavam ensaiando as jogadas e tudo, e na lousa, né, criando as estratégias, e aí ficou tudo combinado, que o Pelé tocaria pro Garrincha, estava tudo muito certo, tudo muito perfeito. E aí o Pelé acaba de dizer a jogada, diz a lenda que o Garrincha ergueu a mão e disse, para mim, ok, tá tudo certo, nós vamos fazer isso aí, né? Mas vocês já combinaram com os russos? Né? Ou seja, a gente ia jogar contra a Rússia, e ele disse, a gente faz, né? Mas vocês combinaram com os russos que eles têm que fazer isso? Ou seja, no Brasil a gente tem essa cultura do planejamento, a gente acha que só planejar, deixa lá, né? E que nenhuma outra questão precisa ser olhada. Então, acho que essa historinha é muito bacana, porque ela conta um pouquinho a ideia de que, olha, será que só fazer um plano nacional de educação resolve? Né? E é a pergunta da Flávia, se não cumprir, tá ótimo, tô adorando o plano, bacanão. Mas se não cumprir essas metas? E se a gente chegar ao final do plano não tiver 50% de vaga em creche, 50% de escola integral, 25% dos alunos dela matriculados? O que disse a lei, Flávia? Descumprir a lei federal é crime de responsabilidade. Então, o governo tem que cumprir. Mas, para cumprir, ele tem que ser monitorado. Então, a Câmara de Educação, a sessão de educação, né, o Conselho de Educação na Câmara dos Deputados, o Senado, o Conselho Nacional de Educação, deveriam ser instâncias a estar cobrando do governo o cumprimento do plano. Mas essas instâncias estão fazendo vistas grossas. Então, o governo não cumpre o plano e essas instâncias não cobram. E nós, população, por não conhecermos a lei, Flávia, também não cobramos. Então, como eu disse para vocês, não é por falta de leis que o Brasil padece. É por falta do exercício legal. Então, vejam, esse plano era para estar sendo cobrado do governo. Ó, governo, tem meta lá para cumprir, você está fazendo coisa para cumprir aquela meta? Só que aquelas instâncias que deveriam cobrar o governo no cumprimento do plano estão dormindo em berço esplêndido.
Né? Então, falta essa cobrança. Porque se essas instâncias quiserem responsabilizar, quiserem responsabilizar os governos, elas podem denunciar pelo não cumprimento da lei, porque é uma lei federal, ela precisa ser cumprida. Esse plano não foi feito em forma de planejamento, né, plano de aula. É um plano que assumiu o formato de lei federal. E lei federal tem que ser cumprida. Só que o governo está ignorando o plano. Muitas das metas não estão sendo cumpridas, Flávia. Então, você disse assim, e se não cumprir, eu já te antecipo. É pouco provável que essas metas sejam atingidas. Algumas até a gente foi caminhando. Alguns estados até estão fazendo. Quando você vê assim, o governo, o estado está abrindo mais escola de tempo integral aqui no município, né? E escolas muito bacanas até. Né? O estado tem investido muito no tempo integral, né? Pagado bem seus professores, equipado essas escolas. Você fala, que estado bonzinho? Não, ele está cumprindo o plano. Ele está tentando avançar no número de escolas de tempo integral, porque é a meta do plano. Lu. Oi, Yara. A educação híbrida, o ensino híbrido, ele pode ser uma solução para essas escolas de tempo integral? Ai, que difícil. Vocês não combinaram com os russos. Vocês vieram com umas perguntas ótimas. Vocês nem combinaram com o russo. Ó, Yara, eu não sei se essa é a saída, né? Eu ainda acho muito recente a ideia do ensino híbrido e de que ele possa significar ampliação das aprendizagens. Haja visto, inclusive, a nossa cultura de aprendizagem. Mas eu não afasto a possibilidade de que o ensino híbrido possa vir complementar as aprendizagens. Eu não sei se na perspectiva do tempo integral, né? Mas ampliar as oportunidades, o ensino híbrido pode ser uma das possibilidades de ampliação dessas vivências, mas não a única. Meu medo é que a gente jogue tudo para esse ensino híbrido, né? E acredite que ele vai dar conta. Eu acho que ele podia ser uma das possibilidades de ampliação desses tempos, mas não a única, penso. Tudo bem? Isso. Temos alguém que... Só um minutinho, gente, que tá passando o carro da pamonha aqui. Um caminhão. Olha só. Tem uma pergunta muito bacana aqui de alguém que está tá com o nome de administrador. Não sei quem é. Faz, né, Dri? Saudade, Dri. A Adriana disse que faz parte. Bom, olha só, gente. Deixa eu dar destaque para uma pergunta aqui. Faltam só 3 anos para o plano, né? Mais 21, 22, 23. Então, são 3 anos e qualquer coisa para o plano se encerrar, né? E aí, a pessoa que está com o nome de administrador perguntou como a gente sabe se essas metas estão sendo cumpridas. Tem uma plataforma, um portal que eu vou colocar aqui para vocês, que chama Monitoramento do Plano, né? É um grupo de estudiosos que vão abastecendo com dados estatísticos para a gente ver como as metas estão sendo cumpridas. Não é muito animador, vocês vão olhar, mas eu passo o link para depois vocês terem curiosidade de como o plano está sendo cumprido ou não, tá? Eu vou dividir isso com vocês, tudo bem? Tá? O cumprimento do plano para vocês acompanharem mesmo na condição de cidadãos, né? Chama monitoramento do plano. Você consegue abrir meta a meta e ver como ela está sendo cumprida ou não. Certo? Eu acho que é legal, né? Para complementar, até na condição de cidadão mesmo, desse acompanhamento. Existe um observatório que faz isso, que vai abastecendo com dados estatísticos, né? Quando será que a gente chegou em crédito? Vai olhando para tudo isso. É muito bacana, eu vou dividir com vocês. É muito interessante, Rô, né? Na condição de profissionais de educação e de cidadãos, para fazer esse monitoramento. Joia? Queridos, então, sigamos. A meta de integral, ok? Ela é relativamente simples, eu disse audaciosa, mas de entender ela é simples. 50% de escola, 25% de aluno. Feita a meta 6, a 7 ainda era de qualidade, lembra? Eram 3 metas que falavam da qualidade, a 7ª ainda era de qualidade. Qual era ela? Do IDEB. Vamos ver? Então, a meta 7 falava de elevar o IDEB do Brasil, para que a gente chegasse até 2021 com 6 nos anos iniciais, com 5,5 nos anos finais e com 5,2 no ensino médio. Vamos falar um pouquinho de que de acha esse IDEB, gente. IDEB é um indicador que é calculado, é um número, indicador é sempre número, tá? É um indicador que é calculado sob 2 variáveis. O IDEB é composto por 2 variáveis. Fluxo e desempenho. Ora, vocês já ouviram falar de fluxo? O que seria fluxo? Pensa o fluxo do rio. Né? O fluxo do rio é o andamento, é a fluidez, né? Fluxo. Então, quando a gente fala de fluxo educacional, a gente está falando das pessoas progredirem nos estudos. Ou seja, o menino vai do primeiro ano para o segundo, terceiro, conclui a escolaridade. Isso é fluxo, né? É importante que a gente se preocupe com fluxo, sim. Por quê, gente? O esperado é que as pessoas entrem na escola,
aprendam e possam continuar o seu percurso acadêmico e ser encaminhadas para o seu percurso profissional. Isso é fluxo, né? Isso é importante. Então, vejam vocês, o que o IDEB disse? Quanto mais a gente conseguir que as pessoas cursem sua escolarização na idade certa e possam concluir no tempo certo os seus estudos, melhor é a educação. Né? Uma boa educação, segundo o entendimento de quem pensou o IDEB e de muitos outros autores, é aquela que permite que as aprendizagens aconteçam, né? Nos tempos que, com referência para mais e para menos, possam ser entendidos como os esperados. Né? Então, isso é fluxo. Então, vejam vocês, quanto mais tempo a pessoa demora para concluir a escolarização, significa que a aprendizagem se deu mais difícil, mais morosa, mais reprovada, com mais reprovação. Aí, isso é um fluxo ruim. Então, por exemplo, se o aluno demora 3 anos, em média, para terminar uma série do ensino fundamental, é um baixo fluxo, há muita reprovação. Então, suponhamos que nós tínhamos 100 alunos do ensino fundamental na nossa escola, né? E 10 foram reprovados. A gente teve uma reprovação de 10%. Né? Ou seja, 10% não deu certo. Se a gente tem uma... Eu já trabalhei numa rede, gente, que o índice de reprovação da rede era de 27%. Você imagina vocês? 1 em cada 4 alunos reprovava. Aí você diz, que qualidade é essa? E aí vamos fazer de novo a provocação que o professor Vitor Paro faz sobre o hospital? Imagina o hospital é ótimo. 1 a cada 4 pacientes morre. 25% de letalidade. Outra, a gente considera 2 vezes para operar lá, não é? E esse médico, 1 a cada 4. É roleta russa, amada. Você vai operar, você pensa 3 vezes. Não é? Então, o índice de reprovação, ele é um índice que indica que as aprendizagens não aconteceram. Evidente que ele é composto por várias variáveis. Evidente que não é culpa só da escola, senão a gente entraria num discurso, né, de que a reprovação é culpa só da escola. Existem outras variáveis, mas essa reprovação alta indica que algo não está bem. E não necessariamente a prática do professor. Pode ser que a política educacional não esteja bem. Um país que reprova 25% dos seus alunos é um país que precisa rever as políticas educacionais. Então, é um indicador bacana do fluxo. Tá? Um outro dado, só que o IDEB não é só fluxo, o IDEB combina uma outra variável que é o desempenho dos alunos na prova. Antes, eles faziam a chamada Prova Brasil, e a nota do aluno na Prova Brasil era multiplicada pelo índice de aprovação. Tá? Hoje, gente, a Prova Brasil deu lugar a uma nova avaliação que chama SAEB, né? Chama SAEB, Avaliação da Educação Básica, mas continua funcionando sobre a mesma lógica. E qual lógica seria essa? Então, os nossos alunos fizeram a prova do IDEB, tiraram 8. Uau, foram bem. O nosso IDEB vai ser 8, eles fizeram um SAEB, fizeram uma prova, tiraram 8 na prova, arrasaram. Tiraram média 8. Todos os meninos fizeram a prova, foram muito bem. Tiraram 8. Só que o nosso fluxo aqui na escola é de 50%. 50% passa, 50% a gente reprova. A gente não deixa nem fazer a prova do SAEB. 50% de reprovação. Ok. Isso multiplica a nota da prova. O seu IDEB vai ser 4. Multiplica por 0,5, por 50%. Se todo mundo for aprovado, eu pego os 8 e multiplico por 100%. É 8 mesmo. Então, o IDEB, gente, ele é um indicador que combina 2 variáveis. O desempenho dos alunos na prova, no SAEB, nessa avaliação que vem do governo, né? E o fluxo. E a taxa de aprovação. Então, o IDEB é composto assim. Por isso que a meta do plano ficou assim, ó. Fomentar a qualidade com melhoria do fluxo. O que é melhoria do fluxo? Ter mais aprovação. Ter mais aprovação. E melhoria do desempenho da aprendizagem. Luciane, se a gente passar todo mundo, nosso IDEB vai ser 10? Nosso IDEB vai ser 10 se a gente aprovar 100%. Pensem comigo. Minha escola, Luciana, aprovou 100%. Quanto vai ser o IDEB da minha escola? Vocês sabem? Quem se arrisca? A partir do que eu expliquei. Tentem aplicar isso. Ó. Minha escola aprovou 100% dos alunos. Quanto vai ser o nosso IDEB? Depende da nota dos alunos. Fantástico, Soninha. Depende da nota dos alunos. Não, Thaís, depende da nota. Se eles tirarem 4 na prova, o IDEB vai ser 4. Se eles tirarem 6... Isso, Thaís, entendeu? Se eles tirarem 6, o IDEB vai ser 6. Agora eu vou dar um outro exemplo. Teste de novo. Outra escola, tá? Na minha escola, os alunos tiraram 8 no IDEB. Não vou usar outra, que eu já usei como exemplo. Na minha escola, os alunos tiraram 6,5 no IDEB. Vai ter que fazer conta. Tá bom. 6,5 no IDEB. E a taxa de aprovação, peguem as calculadorinhas aí, vocês que vão saber fazer o cálculo. Não vou dizer qual. Ó, uma unidade. Vamos ver quem vai acertar primeiro aqui no chat. Desafio. Numa escola, os alunos tiraram 6,5 no IDEB.
E a taxa de aprovação é de 87%. 87% dos alunos foram aprovados. Quanto vai ser o IDEB? Vamos lá, quem acerta? Vou pôr os dados aqui para vocês verem, ó. Olha, tem gente que já calculou. Sim, ó. 6,5 foi a nota na prova. A taxa de aprovação, quanto que eu falei? 87%? A taxa de aprovação que eu dei para vocês foi de 87%? 87% só dos alunos foram aprovados. O resto se evadiu e reprovou. O que vocês fizeram para calcular isso? Como vocês chegaram ao IDEB de 5,6? Acertaram. Multiplicando. Perfeito. Esse é o multiplicador. Por 87%. Aí o IDEB cai um pouco. Então, gente, respondendo a pergunta, não adianta aprovar todo mundo, é preciso ensinar também. Por isso que eu gosto do IDEB. E aí, quem não conhece o indicador faz crítica. É tudo falso esse IDEB aí. Esse passa todo mundo para o IDEB ser alto. Não é verdade, porque o IDEB combina 2 indicadores. Não adianta passar todo mundo. Se os alunos não tiverem bom desempenho em prova, seu IDEB não vai ser alto. É preciso associar as 2 variáveis. É preciso ter fluxo, é preciso ter aprendizagem. Eu faço algumas críticas ao IDEB, tá? Muitas até, né? Porque acho que a gente tem toda uma discussão sobre o que é avaliação externa, sobre o que é esse indicador. Mas não dá para fazer crítica que não procede. Mas criticar, por exemplo, que o indicador é falso, não, ele é um indicador de lógica matemática, né? Que combina 2 variáveis, pelo menos, fluxo e desempenho. Entenderam como calcula o IDEB? Sim? Entenderam por que então tem que mexer com as 2 variáveis para melhorar a qualidade do ensino? É difícil isso, gente? Vocês já sabiam esse de IDEB, né? É difícil isso ou não? Então, por isso que melhorar o IDEB é melhorar 2 aspectos. É melhorar fluxo e é melhorar aprendizagem. Por isso que na escola a gente tem que estar cuidando das 2 coisas. Eu até digo, gente, que se a gente melhorar a aprendizagem, a gente melhora, inclusive, o fluxo. Sabe por quê? Porque se o nosso aluno aprender mais e melhor, ele não vai precisar reprovar. Não é? Se a gente tiver um olhar cuidador para esse menino não se evadir... A Dri acha que tem dúvidas ainda sobre o cálculo do IDEB. Dri, pensa o seguinte. Então, vamos lá. Os meninos fazem sempre uma prova. E eles tiram uma nota nessa prova, certo? Então, ó, deixa eu parar a projeção dessa tela. Eu vou tentar mostrar para vocês um IDEB. Peraí que eu tive uma ideia bacana aqui. Nós estamos com tempo, nós temos só 20 minutos. Tá tranquilo, dá pra gente fazer isso. A pergunta dele eu acho que pode ser bem legal. Vou tentar o QEDU. Eu vou querer que vocês me digam aí... Ai, que lindo, eu amo esse QEDU. Vou trocar a tela que eu estou dividindo com vocês e vou para um site que chama QEDU, que é um site que eu uso para fazer as questões de IDEB, tá? Então, vamos lá, deixa eu parar essa apresentação e vou começar uma outra apresentação só para explicar como é a composição do IDEB, que foi uma dúvida da Adri Morcelli, mas que pode ser demais de vocês. Então, vou apresentar esse site. Esse QEDU é um site público, né, onde a gente tem essas informações sobre o IDEB. Olha só. Então, lá eu vou deixar que vocês escolham um município. Mas eu quero alguém bem de longe. Vou escolher... Todas aquelas que falarem no chat, eu vou escolher quem estiver mais longe. Mais longe de mim. Né? Eu, na verdade, da qual eu esteja mais longe. Mas nem de ter referência, né? Do outro, da qual eu esteja mais distante, para que a gente possa se aproximar. E aí, de onde vocês estão? Vamos ver. Quem acha que tá... Eu estou em Pirassununga, São Paulo, né? Para quem ainda está conhecendo o grupo. Vamos lá, escolha um município para a gente lidar. Deixa eu ver. Me digam os seus municípios. Orindiúva, São Paulo. Priscila está no estado ainda. Tem alguém que não esteja? Orindiúva. Santa Rita do Passa Quatro, a Bia. Não, a Santa Rita eu vou daqui a pouco, se eu quiser. Você é minha vizinha. Quem mais? Orindiúva, São Paulo. Por enquanto, Orindiúva é o mais distante. Porto Ferreira. Ah, vocês estão brincando, né? As minhas queridas de Porto Ferreira. Maceió. Acho que Maceió, não? Eu tô em Minas. Monte Alegre, no Pará. Amparo, Monte Alegre, no Pará. Acho que é Pará, hein? Vamos de Pará, então? Então, vamos lá. Olha só, meus queridos. Então, aqui é o QEDU, né? Eu vou escolher uma cidade, tá? Primeiro eu vou escolher um estado, né? E vou escolher qual vai ser. O que decidimos? Monte Alegre, lá no Pará.
Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como é calculado o IDEB de lá, tá? Então, Monte Alegre no Pará, e vou selecionar aqui. Cheguei em Monte Alegre já, tá? Ó, o QEDU, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês verem a tela um pouquinho maior, né? Deixa eu ver se eu tô no estado certo. Tô no Pará? Deixa eu ver. Tô no Pará. Que gostoso, ó. Então, a gente tá em Monte Alegre, né? Vamos olhar um pouquinho para tudo que aconteceu lá e tal, mas vamos olhar para o IDEB, tá? Vamos olhar para o IDEB para a gente tentar entender um pouquinho como ele é composto. Olha o que aconteceu em Monte Alegre no Pará, para poder... Ixi, não tem indicador. Vamos escolher uma outra. Não, tô no Rio Grande do Norte. Vamos aqui ver se a gente acha Monte Alegre no Pará. Eba, deu certo, olha só. Escolhi Monte Alegre no Pará, né? Que é a terra da querida Vilcilene Romão. Vamos ver, então. Olha só como é composto o indicador. As crianças daquele município de Monte Alegre, gente, tiraram 4,91 na prova. Tá? Então, elas fizeram a prova do SAEB e na prova eles tiraram 4,91. Mas o fluxo lá é de 82%. Então, você multiplica por 0,82, Dri. Então, ó, por quê? Porque eu tenho que combinar essas duas variáveis. Se fosse 100%, eu multiplicaria por 1 e daria os mesmos 4,91. Mas como lá o fluxo foi um pouco menor, a nota de quase 5, de 4,9, caiu para 4 o IDEB. Eu sempre multiplico pela porcentagem. Porcentagem é sempre 0, qualquer centésimo, né? Então, fica claro essa ideia de cálculo? Sim ou não? Isso, não é bacana? E esse site do QEDU não é lindo, gente, de tratar de IDEB? Ele traz as duas coisas discriminadas, ó. Vocês conseguem ver isso nas suas escolas, vocês conseguem ver isso nos seus municípios, nos seus estados, de qualquer lugar do país. Bacana? Viu como tá a situação aí, viu, Silene? Não é? Ou seja, do IDEB que você tem no município, o IDEB de Monte Alegre é o IDEB 4, mas a aprendizagem dos alunos foi 4,9 e o fluxo, há uma reprovação relativamente alta, né? Ou seja, aí a gente reprova quase 20% dos meninos, não é? Então, isso acabou diminuindo um pouco o IDEB, porque não basta que os meninos aprendam. Legal? Foi só um parênteses bacana para qualificar ainda mais os nossos conhecimentos. Porque falava da meta 7, né? Que era a método de fluxo. Perfeito? Bacana, bacana, bacana? Que joia. Eu gosto muito desse site. Eu gosto muito de indicador, né? Vocês sabem que eu gosto de número. Eu digo que eu sou pedagoga às avessas, né? Mas eu não gosto de número puro, frio. Eu gosto de número assim, quando eu entendo que ele revela educação. Eu gosto de número associado às pessoas, números associados à vida, né? Então, vamos lá. Meta 7, entenderam? Então, tem que melhorar esses dois indicadores. Melhorar fluxo e melhorar aprendizagem. Metas, aí a gente chega num outro conjunto de metas, que são as metas de educação profissional, são as metas de educação para o adulto. Lembra do conjunto de metas que visavam o desenvolvimento do adulto? Então, agora eu vou parar de compartilhar com vocês o QEDU e vou voltar para a nossa apresentação, tá bem? Vocês querem que eu compartilhe com vocês no chat o endereço do QEDU? Eu vou dar até com os dados de Monte Alegre, depois vocês só buscam os novos. Tá na mão. Vamos voltar à nossa apresentação. Chegamos à meta de número 8. Na nossa 8ª meta, meus queridos, o que nós temos, né? Nós temos, a partir da 8ª, lembra? São metas da educação do adulto e da educação profissional, vocês se lembram? E aí, dentro desse conjunto da educação de adultos e profissional, a primeira questão é a seguinte: elevar a escolaridade da população. Gente, o Brasil é muito preocupante, porque a população brasileira, né, especialmente os mais pobres, os mais vulneráveis, estudam em média só 8 anos, 7 anos e meio, ou seja, mal concluíram o ensino fundamental. Né? Então, uma escolaridade média significa que tem gente mais que isso e gente que menos que isso, gente. Não é? Menos que isso, menos de ensino fundamental. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm que ter direito a estudar,
tem que ter oportunidade de se manter na escola. Por isso essa meta foi de elevar para, no mínimo, 12 anos de estudo, em média. Por que 12 anos de estudo, gente? Seriam pelo menos o ensino fundamental e o ensino médio. 12 anos de estudo, vamos somar os 9 anos do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio. É o mínimo. Então, é para a gente chegar pelo menos nesse patamar, para que todo cidadão brasileiro pelo menos tenha um ensino médio. Se a gente chegasse a esses 12 anos de escolaridade média, ainda teria gente um pouco abaixo, mas ao menos nós conseguiríamos que a média da população fosse a média da escolaridade obrigatória, que são os 12 anos. Então, qual é a meta de número 8? Elevar. Tomem nota. Elevar a escolaridade média da população para mínimos 12 anos. Média. Tranquilo? Essa é a meta 8ª. Isso é importantíssimo, porque ao elevar a escolaridade média, a gente eleva as oportunidades de ensino desse sujeito. Não garante, mas é importante. Né? Próxima meta. Elevar a taxa de alfabetização, gente, das pessoas. A população, pelo menos 93% da população tem de estar alfabetizada. Né? E aí o problema é que no Brasil, né, o analfabetismo total ainda é muito grande, é quase 10% da população. Tá? E também uma outra meta é erradicar o analfabetismo absoluto. Tudo bem? Então, a gente exterminar o analfabetismo absoluto. A ideia era que ninguém tivesse... O analfabetismo absoluto, gente, é aquele que não lê nem escreve o próprio nome. Né? Então, nós ainda temos analfabetismo absoluto no Brasil. Qual foi a meta do plano? Erradicar o analfabetismo absoluto. Terminarmos com esse analfabetismo. Que todo mundo, ao menos, tenha domínio da leitura e da escrita do próprio nome. Né? Além disso, reduzir em 50% o analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? Ele até lê e escreve o próprio nome, até decodifica, mas é incapaz de compreender o que leu. Né? É incapaz de fazer uso daquilo que leu. Então, vejam, nesse sentido, a meta com relação ao analfabetismo é erradicar o absoluto, ou seja, todo mundo vai minimamente saber escrever e ler o próprio nome, né? E diminuir em 50% o analfabetismo funcional. Ou seja, nós tínhamos, na época do plano, né, da elaboração do plano, gente, mais de 18% da população com analfabetismo funcional. Que só lê e escreve o próprio nome e mal faz um bilhete. Mal lê e compreende um bilhete. E a ideia era cair isso para metade, reduzir em 50% esse número. Tudo bem? Então, vejam que essas 3 metas, né, primeiro, elevar a escolaridade média da população para mínimos 12 anos, né? Segunda meta, né, que é a meta consequente dessa, decorrente dessa, né, elevar a taxa de alfabetização para 95% da população que tenha 15 anos, ou seja, os meninos que têm 15 anos, né, até 15 anos, tem que ter, pelo menos 95% dessa população tem que estar alfabetizada. Que a gente mantenha os mais velhos com esse foco só, que a gente não reproduza mais analfabetos. E a terceira meta, né, desse conjunto é a meta que vai falar que a gente tem que erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Né? Vocês pensem, gente, que o Brasil ainda está com meta desse tipo, né? A gente ainda tem analfabetismo. E o nosso plano não avançou muito. Lá no monitoramento, quando vocês forem curiosamente conhecê-lo, vocês vão ver que o nosso plano não avançou muito. Não é? Bem, próximas metas. Nas metas de 10 e 11, nós ainda temos ligado a educação profissional e de adulto. Vamos pensar o seguinte. O EJA é muito importante, né? Porque ele é o direito à educação para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, nós somos defensores de EJA porque a gente defende esse segmento da população, né? Aliás, nós somos educadores por isso, não é? Porque temos um senso de justiça, porque somos incansáveis em defender o direito à educação das pessoas. E a gente entende que o EJA é importante porque ele permite acessar a educação àqueles que na idade própria não o puderam, né? Não conseguiram. Mas vocês sabem que a pessoa adulta, gente, ela já tem outras aspirações, né? Em geral, os alunos do EJA, eles se sentem às vezes desmotivados na escola porque eles já estão no mundo do trabalho, né? O processo de alfabetização, às vezes, para eles se apresenta dificultoso, complexo. Então, é bastante difícil a gente acessar esses indivíduos, né? Ter esses indivíduos motivados. O que o legislador fez? Que a gente pegue pelo menos 25% das matrículas da EJA e oferte associado a uma educação profissional. Olha que lindo que seria isso, gente. Vocês imaginem, vocês, né? A senhora que volta a estudar já volta associada a uma profissão. Né? Então, ela vai, ao mesmo tempo, voltar para a educação de jovens e adultos, vai fazer o ensino fundamental, mas vai conseguir obter uma profissão, então vai aprender planificação, vai aprender, né, manicure, vai aprender técnico, enfim, ela vai ter uma possibilidade de qualificar
essa formação. Até porque o adulto tem interesse pelo profissional, né? E aí, de alguma forma, a gente vai conseguir ter essa associação, né? Então, qual foi a meta do legislador? De EJA, pelo menos 25% das matrículas da educação profissional. Faz uma parceria com o Senai, né? Faz uma parceria com um instituto de formação, vamos profissionalizar essas pessoas. Tenho certeza que as pessoas voltariam mais para o EJA e essas pessoas veriam mais significado nessa formação. Vocês acham que não? Não é uma meta muito bacana, essa de associar o EJA à educação profissional? Vocês que conhecem os nossos alunos, então pensem que o legislador foi muito sensível também nessa meta, né? Eu acho uma das mais progressistas, eu gosto muito dessa meta. E ainda com relação à educação profissional, pensem nos Paula Souza da vida, pensem nos colégios técnicos profissionalizantes. O Brasil também tem por finalidade, do ponto de vista da sua educação, formar para qualificar para o trabalho. Por isso, uma das metas do legislador foi triplicar as matrículas em nível profissional, triplicar as matrículas nos colégios técnicos, triplicar as matrículas nos colégios profissionalizantes, nos colégios técnicos estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo, para quem não é daqui, nós temos o chamado Centro Paula Souza, que são os colégios técnicos profissionalizantes do estado de São Paulo, né? Mas no Brasil inteiro nós temos os Cefetes, que são os colégios técnicos federais. A meta do plano, gente, era que a gente triplicasse a oferta de vagas nesses colégios técnicos, no ensino técnico profissionalizante, e que 50% dessa ampliação se desse nas redes públicas, ou seja, nos colégios técnicos estaduais e federais. Não é? Então, é uma meta muito bacana. Então, a meta do técnico profissionalizante, triplicar a vaga. Então, se a gente hoje tem 100 vagas no Paula Souza aqui em São Paulo, teria que ter 300, né? No município e afins. E dessa ampliação, pelo menos metade delas na rede pública, porque nós temos os colégios técnicos particulares, né? Então, dessa ampliação dos colégios técnicos, pelo menos metade pela ampliação dos colégios técnicos federais ou dos colégios técnicos estaduais. Tranquilo? Sim ou não? E aí vai fazer, ó, no mapinha, né, no meu mapa mental, isso já tá resumidinho para vocês, tá? Mas todo o outro resumo é bem-vindo de vocês aí nas suas anotações. Aí a gente chega às metas da educação superior. Ó, gente, o legislador está fazendo uma lógica, lembra? Começamos pelo infantil, passamos pelo fundamental, pelo médio, pela educação especial. Aí passamos pelas metas de qualidade, alfabetização, integral, adentramos a meta de IDEB, aí a gente foi para metas da educação profissional e do adulto. Agora a gente chega na educação superior, que é o objetivo, né? Que metas estão afeitas à educação superior? Primeira, elevar matrícula, gente. Lembra que eu falei para vocês que falta educação superior no Brasil? Falta vaga pública. As pessoas não chegam à educação superior ainda, infelizmente, né? Então, elevar a taxa bruta, gente, a taxa de matrícula para 50% de taxa líquida e 33% para 50% de taxa bruta e 33% de taxa líquida, tá? Então, qual era a meta? Ampliar o acesso à educação superior. O que é taxa bruta? Matrícula. O que é taxa líquida? E efetivamente cursa e conclui. Então, como ficou? Né? 50% a bruta, a meta, e 33% a líquida, para a população na idade. Porque um outro problema do Brasil, gente, é que as pessoas não conseguem concluir o ensino médio e chegar na educação superior. O que é muito comum acontecer é a gente voltar para a educação superior anos depois. Né? Grande parte de nós, aqueles da primeira geração de intelectuais da nossa família, só voltou para a educação superior depois de já ter ingressado no mundo do trabalho, né? Poucos tiveram a possibilidade ainda de adentrar a educação superior já em continuidade, né? Ao ensino médio. Então, primeira meta é ampliar a vaga no ensino superior. As pessoas precisam chegar na educação superior. A segunda, que é a meta de número 13, ampliar o número de professores, mestres e doutores. Porque o ensino superior no Brasil ele é predominantemente privado, as instituições privadas, para pagarem menos, acabam contratando especialistas. E aí o professor da educação superior, que deveria ser prioritariamente o mestre e doutor, acaba sendo predominantemente especialista. Então, o que o plano pôs? Não, precisamos fazer políticas para incentivar que pelo menos 75% dos docentes da educação superior sejam mestres ou doutores. E deixar os 25% lá para exceção, que seriam os especialistas. E desses 75%, pelo menos 35% tem que ser doutores. Para a gente ter mais docentes na educação superior que sejam acadêmicos, que sejam pesquisadores. Né? Por isso essa elevação um pouco na qualidade do professor de educação superior. Próximo.
Elevar o número de matrículas de mestrado e doutorado. O Brasil forma pouco mestre e doutor, infelizmente, né? Então, qual foi a meta? Que a gente pudesse formar 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores. Ia ser incrível se essa meta estivesse sendo cumprida. Sabe por quê? A gente ia ampliar muitas vagas para programa de mestrado e doutorado, né? E eu conheço muitos de vocês, né, que sempre me procuram, Lu, como é que eu faço para fazer mestrado, né? Como foi a sua experiência? E se a gente tivesse essa meta, nós teríamos tido maior investimento nas universidades para ofertar mais vagas de mestrado e doutorado, né? Infelizmente, entretanto, a meta não está sendo cumprida. E aí, a meta era muito bacana, que a gente aumentasse. À época, né, a gente formava 36 mil mestres, 35 mil mestres ano e 11 mil doutores. A gente ia passar para 60 mil mestres e 25 mil doutores, né? Isso ia ser um número muito bacana, e isso ia fazer ampliar as vagas nos programas de mestrado e doutorado do Brasil inteiro. Então, essa é a meta. 60 mil mestres, 35 mil doutores ano, né? Também bacana, mas precisava ser cumprida, certo? E aí, a gente já chega na próxima meta, né? Que já são as metas agora de formação de professores. Professores da educação básica. Como eu faço uma educação básica melhor se eu não estou qualificando os professores? Então, qual é a meta que vai falar da formação de professores? Pensem na lógica. Todo mundo com educação superior. Então, a meta, 100%, garantir uma política nacional de maneira que todos os professores da educação básica tenham ensino superior. Mesmo que seja admitida a contratação daquele que tem só o magistério, só o normal e nível médio, quando ele entra, tem que ofertar formação superior. Então, a meta é que a gente tenha todo mundo com formação superior, né? Na época, gente, do plano, nós tínhamos só 67% dos docentes com formação na área. Né? Imagina, com formação superior na área. Só 67% dos docentes. A meta é que a gente chegasse ao final do plano com todos os docentes com formação superior na área. E a outra meta diz o seguinte: 100% com formação superior e 50% com pós-graduação. Na época, só 25% dos docentes da educação básica tinham pós-graduação. Então, a meta ficou, né? Gente, é mínimo, né? Que a gente pense, olha, o professor tem que ter, todos eles têm que ter formação superior, mesmo que a admissão se dê com aquilo que exige a LDB, vamos mudar essa formação, vamos qualificar esse profissional. Então, 100% formação superior e 50% com pós-graduação. Tudo bem? Joia! E aí a gente já caminha para a meta de número 17. Lembra que eu falei para vocês da questão salarial? Qual é a questão salarial? Professores ganham, em média, profissionais da educação ganham, em média, menos que profissionais com a mesma formação no Brasil. O estudo mostrou, gente, na época do plano, que os professores ganhavam, em média, R$ 2.300, enquanto que profissionais com a mesma formação ganhavam, em média, R$ 4.060. Ou seja, o salário do professor era 33% menor do que os de profissionais de mesma formação. Qual foi a meta? Equiparar esses ganhos. Que a gente tivesse políticas para elevar os salários dos professores, que a gente ficasse próximo da média desses outros salários. Eu conto ou vocês contam? Né? Não aconteceu, infelizmente. É uma meta que precisava ter sido mais cobrada, né? Para que a gente tivesse políticas para incentivar um aumento salarial real para os professores, para que a gente pudesse ganhar pelo menos próximo do que ganha um profissional com educação superior no Brasil. Tá? Então, a meta 17 era essa, a meta de equiparação salarial. Não equiparação salarial, eu vi uma pergunta recentemente de concurso assim, a meta fala de equiparar salário de professor da rede pública com da rede privada? Não, até porque às vezes da rede privada paga menos, viu? Equiparar salário de professor com salário de profissionais de mesmo nível de formação, ou seja, de formação superior. Tranquilo? Entenderam essa meta de equiparação? Sim ou não? Sim, muito bem. Sim. Meta 18. Aí é a meta que vai falar especificamente do plano de carreira. No prazo de 2 anos, era para ter plano de carreira para todos os profissionais da educação. Todos os profissionais da educação em 2 anos. Tem município que até hoje não tem plano de carreira, né? Plano de carreira para todos os profissionais da educação, tendo, inclusive, o piso arrumado em todo o Brasil. Essa foi a meta. Porque, embora a lei do piso já tenha muito tempo, né? A lei do piso é de 2008, tem município que ainda não paga o piso e não tem plano de carreira. Então, o que o legislador fez? Vamos pôr essa meta. Em 2 anos do plano, ou seja, já era para ter sido cumprida.
plano de carreira e piso salarial. Todo o Brasil cumpriu? Não, aqui é Brasil, já falamos, né? Mas a meta era essa, tudo bem? Plano de carreira e piso para todo o Brasil. E a meta de número 19, né? A meta de número 19, gente, é a meta da gestão democrática. O que dizia a meta da gestão democrática? Que a gente pudesse ter, à frente das secretarias de educação e das escolas, pessoas com competência técnica, que tenham sido aprovadas em concurso, com mérito, mas que também tenham bastante conhecimento, né? E que também pudessem ter um bom desempenho, ou seja, o profissional não pode faltar, tem que ser assíduo, tem que ser comprometido. E também consulta a população. De tempos em tempos, vamos ouvir a população, se aquele diretor, se aquele supervisor, se aquele dirigente de ensino, se eles atendem às demandas da população. Então, o que a meta de número 19 estabeleceu? Que a gestão da educação deveria se dar sob 2 critérios. Quais seriam eles? Sobre alguns critérios. Sobre técnica, tem que ter conhecimento, quem está à frente da educação, mas tem que também ouvir a população, né? Porque é muito comum que a gente fale assim, né? Então, ditador foi o Fidel Castro, que ficou 50 anos governando Cuba, né? Mas a diretora da escola que passou no concurso e ficou 30 anos à frente da escola, a gente acha normal, né? Então, não basta passar no concurso, né? É importante, segundo a legislação, que você possa comprovar que você tem condição de estar naquele cargo, que a comunidade te aceita, respeita e reconhece. Ou seja, não só o mérito da aprovação no concurso, mas que essa gestão democrática possa ser constantemente avaliada. É a meta de número 19. Combinar, além do mérito da admissão no concurso, mecanismos que possam levar em conta a consulta, o desempenho, a técnica. Bacana, não é? E, por fim, a gente chega na meta de número 20. O que nós temos na meta de número 20? A previsão de ampliar o investimento público em educação. Né? De que maneira? De maneira a ter mais dinheiro para a educação, gente. Tá? A ideia era chegar. O Brasil investe pouco menos hoje de 5% do PIB. Pensem nisso, gente. De toda a riqueza que o Brasil tem, 5% do PIB vai para a educação. Vamos fazer um paralelo? Na casa de vocês. Né? Quanto por cento de tudo que a gente gasta vai para o investimento da educação dos nossos filhos? Há quem comprometa, às vezes, 50% da renda. Né? A gente faz um esforço absurdo para ofertar educação para os nossos filhos. O país, gente, ele faz um esforço de menos de 5%. Né? O Brasil, menos de 5% de toda a riqueza nacional vai para a educação. A ideia de que vai muito dinheiro para a educação, sob a lógica do PIB, ela é completamente desmentida. 25%, menos de 4,6% do PIB. Qual era a meta do plano? Que o Brasil pudesse investir pelo menos 7% do PIB até o 5º ano. E chegar a 10% do PIB. Aí tem gente que fala assim, Luciana, 10% do PIB é muito gasto com educação. O Japão só investe 3%. Né? Sim, gente, mas o Japão, a educação do Japão é boa. Ele investe 3% do PIB para manter a qualidade da educação. A educação do Brasil ainda está sendo construída. Você gasta mais para construir uma casa ou para fazer a manutenção anual? Né? Você gasta muito mais para construir. O Brasil ainda está construindo a educação de qualidade. Nós ainda estamos construindo. É razoável que o Japão já possa gastar menos do PIB, porque teve um momento da vida do Japão, especialmente no pós-guerra, que ele investia 27% do PIB em educação. Hoje ele não precisa mais investir 27%, sabe por quê? Porque ele fez uma educação sólida. Mas ele investiu quando precisou. Quando o Brasil investiu? Nunca. E a meta do plano era 7% até o 5º ano e chegar a 10% do PIB no último ano, para a gente tentar ter bastante recurso para poder fazer educação de qualidade. Então, a última meta, essa meta de número 20, combinava essas duas questões. Né? Especialmente, pensava essas duas etapas, que a gente pudesse ampliar o investimento em 7% de toda a riqueza do Brasil, não chegou, Yara, a 7%, né? Não chegou. Não chegou a 7% nem no 5º ano. Ainda não estamos em 7%. Tá? Não chegou. Mas, gente, se vocês forem perguntados pelo plano, eles vão perguntar para vocês da meta. Tá? Então, ele vai perguntar qual era a meta, não vai perguntar se chegou, tudo bem? Então, em geral, a pergunta do concurso, ela vem com relação à lei. Né? Então, o que estava previsto? Estava previsto 7 e 10. 7 até o 5º ano do plano, que seria metade, e 10 até a vigência, até 2024. Nós não chegamos nem na meta do 5º ano. Tudo bem?
Gente, a gente sempre termina a aula do Plano Nacional de Educação assim, dúvida, um plano tão legal, mas com a frustração de que pena que não tá rolando, não é? A gente visita um sentimento que é tão dúbio que essa ideia de, poxa, se esse plano... Vocês viram como as metas são progressistas, que a gente teria avançado bastante. O nosso pesar é que, infelizmente, em prática, o plano não rolou, né? Mas aqui a gente não pode desacreditar, né? Temos que cobrar, né? Cobrar dos nossos representantes, cobrar, né, que o governo possa ser cobrado dessas metas nos municípios, que eles possam acontecer, que de repente a gente não consegue cobrar no âmbito federal, mas você consegue cobrar em âmbito municipal. Você consegue cobrar em âmbito municipal? Ó, vamos ver o plano aqui? Porque os municípios tiveram que fazer seus planos municipais espelhados nesse. Então, tem meta no plano municipal. Se a gente não consegue cobrar em âmbito federal, pega o plano municipal e vai bater a porta dos seus representantes. Porque daí dá liga, entendeu? Tem possibilidades aqui. Bem, e com essa questão de que há caminhos e de que o plano, felizmente, pôde antever metas muito interessantes para a qualidade da educação, né? E que, ainda que ele não tenha sido cumprido, áreas de esperança nos visitaram com a aprovação de metas tão interessantes, né? A gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Com a ideia, inclusive, que as sessões dos concursos vêm por aí, por essa toada, né? E aí, vou pedir para vocês de novo, que vocês me digam um pouquinho das percepções do plano, podem assistir a aula quanto quiser. Vocês estão conseguindo estar na plataforma para acessá-la depois ou não? Vamos dando esses indicativos. E, por gentileza, vocês... Foi boa a aula, né, Cláudia? Também gostei. Mas já acabou, é isso mesmo. Já acabou. E aí, vocês vão... printem a tela, ou a tela dessa nossa aula, abram suas câmeras, fiquem à vontade, ou seus cadernos e anotações. E compartilhem nas nossas redes sociais, me marquem, eu adoro quando vocês me marcam, tá? Só para saber que vocês estão estudando. Queridas, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, né? Para a gente conversar mais um pouquinho. E desse nosso encontro, também achei uma aula muito bacana, muito rica, muita informação, né, gente? Porque o plano é bastante complexo. Tentei fazer simples